Quando o nome de uma figura conhecida surge ligado a uma internação de emergência, a reação costuma ser imediata, a surpresa, preocupação e, acima de tudo, uma sensação de urgência. Mas desta vez, o impacto parece ter sido ainda maior porque a notícia veio acompanhada de um detalhe profundamente emocional. A esposa de Sandro teria chorado ao confirmar uma informação triste. Esse elemento transformou o assunto em algo ainda mais sensível, despertando medo, especulações e uma grande comoção entre aqueles que se importam com ele. Sandro Pedroso, ao longo dos anos, tornou-se um nome reconhecido pelo público, não apenas por sua presença na mídia, mas também por momentos marcantes de sua vida pessoal. Por isso, qualquer notícia envolvendo sua saúde acaba ultrapassando a simples curiosidade. Para muitos, trata-se de uma história humana, carregada de afeto, vulnerabilidade e incerteza. Neste vídeo, vamos acompanhar com cuidado o que está por trás dessa notícia que abalou as redes e deixou tantas pessoas em alerta. Sem precipitar conclusões e sem transformar a dor em espetáculo, vamos entender por que esse episódio ganhou tanta repercussão, qual foi a reação do público e por que a fala emocionada de sua esposa mexeu tanto com os fãs. Afinal, o que aconteceu com Sandro Pedroso? Por que essa internação foi tratada como urgente? E que notícia triste teria sido confirmada em meio às lágrimas? Fique até o final, porque essa história está causando grande impacto e merece ser contada com atenção, respeito e responsabilidade. E conforme a preocupação crescia, a história começou a ganhar contornos ainda mais fortes. O que antes parecia apenas uma notícia repentina sobre uma internação, acabou se transformando em um episódio marcado por esforço extremo, promessa cumprida e uma situação de saúde que assustou quem acompanhava cada passo de Sandro Pedroso. Tudo aconteceu durante uma manifestação que já vinha chamando atenção pelo caráter simbólico. Sandro havia assumido um compromisso difícil: caminhar de Goiânia até Brasília. Não era apenas uma caminhada comum, nem uma aparição rápida diante das câmeras. Era uma jornada longa, sob o sol forte, com o corpo sendo levado ao limite, em apoio aos vendedores ambulantes do Brasil. A cada quilômetro percorrido, ficava mais evidente que aquela promessa tinha um peso físico e emocional muito maior do que muitos imaginavam. Nas estradas, o calor não dava trégua. O asfalto parecia devolver o sol em ondas pesadas, enquanto o cansaço se acumulava no corpo. Cada passo exigia mais do que vontade, exigia resistência, foco e uma força que, aos poucos, começava a cobrar seu preço. Sandro seguia em frente, movido pela causa que defendia, mas o organismo começou a dar sinais de alerta. Foi então que, em Alexânia, a situação mudou de tom. O ator passou mal e precisou ser atendido em uma unidade básica de saúde da cidade. A notícia de que ele havia sido levado para receber cuidados médicos rapidamente trouxe apreensão. Quem via de fora talvez enxergasse apenas uma pausa no percurso, mas para quem acompanhava de perto, aquele momento revelou a dimensão do desgaste enfrentado por ele. O problema não foi um detalhe simples. O excesso de esforço físico, somado à exposição prolongada ao sol, provocou sinais de desidratação, e quando o corpo chega a esse ponto, não há coragem que resolva sozinha. A caminhada precisou dar lugar ao atendimento médico. A determinação precisou dividir espaço com a necessidade de cuidado. Sandro, que vinha tentando manter o ritmo da promessa, teve de aceitar que o próprio corpo impunha limites. Na UBS de Alexânia, ele recebeu soro na veia. A cena, por si só, já mostrava que o episódio era sério o bastante para exigir atenção imediata. Depois de tantos quilômetros, depois de suportar calor, dor e cansaço, o ator estava ali, sendo hidratado, observado e orientado a interromper a jornada por um tempo. A recomendação dos profissionais foi clara: repouso absoluto por até 2 dias antes de qualquer tentativa de continuar. Essa orientação médica trouxe um contraste poderoso para a narrativa. De um lado, havia o desejo de seguir, de não abandonar o trajeto, de continuar defendendo os ambulantes que motivaram a caminhada.
Do outro, havia a realidade do corpo exausto, dos pés machucados, da pele castigada pelo sol e da necessidade urgente de recuperação. Em entrevista a Quem, Sandro abriu o jogo sobre o que estava enfrentando. Ele contou que ficou desidratado, precisou tomar soro e pensava em montar uma barraca em um posto de gasolina próximo para descansar por alguns dias, se alimentar melhor e tentar se recompor. A fala dele trouxe uma imagem muito concreta daquele momento. Não era luxo, não era conforto, não era uma pausa planejada. Era sobrevivência, cuidado básico, tentativa de recuperar energia antes que a situação piorasse. E havia outro detalhe que tornava tudo ainda mais delicado: as bolhas nos pés. Sandro revelou que os ferimentos estavam ficando cada vez piores. Para qualquer pessoa que já caminhou longas distâncias, é fácil imaginar a dor de colocar o pé no chão quando cada passo parece rasgar a pele. Mas, no caso dele, essa dor vinha somada ao calor, à desidratação e ao peso emocional de continuar uma caminhada pública, observada e comentada por tanta gente. O médico também indicou uma pomada para tratar os ferimentos, além de sachês de hidratação para que ele tomasse a cada 12 horas. Essa recomendação mostrava que o cuidado não terminaria na UBS. A recuperação precisaria continuar fora dali, com disciplina, descanso e atenção constante aos sinais do corpo. Não bastava receber o soro e sair caminhando como se nada tivesse acontecido. O risco estava justamente em ignorar os avisos. Enquanto isso, a repercussão seguia crescendo. A imagem de Sandro em uma jornada física tão exigente mexeu com o público porque trouxe à tona algo que vai além da figura do ator. Era um homem colocando o próprio corpo em movimento para defender uma causa. E, ao mesmo tempo, era esse mesmo corpo mostrando que nem toda vontade consegue vencer o desgaste imposto pelo sol, pela estrada e pelo cansaço acumulado. A caminhada de Goiânia a Brasília, por si só, já carregava um simbolismo forte. A capital federal aparecia como destino final, como lugar onde vozes costumam buscar ser ouvidas. Para Sandro, seguir a pé era uma forma de dar visibilidade a trabalhadores que muitas vezes enfrentam invisibilidade, dificuldade e falta de apoio. Os vendedores ambulantes presentes nas ruas, nos sinais, nas praias, nas feiras e nos centros urbanos fazem parte do cotidiano do país, mas nem sempre têm suas lutas reconhecidas. Por isso, quando ele passou mal, a notícia ganhou um peso ainda maior. Não era apenas sobre uma internação emergencial, era sobre o custo de transformar uma causa em gesto concreto, era sobre o limite entre resistência e exaustão. Era sobre uma promessa que exigiu mais do que discurso, exigiu suor, dor, deslocamento e exposição. Em Alexânia, a parada forçada funcionou como uma espécie de freio dramático na caminhada. O caminho ainda existia, o objetivo ainda estava lá, mas naquele momento, a prioridade passou a ser outra. Sandro precisava se recuperar, precisava beber, comer, tratar os pés, proteger-se do sol e permitir que o corpo voltasse a responder. A estrada teria de esperar. Mesmo assim, o episódio não diminuiu a força do gesto. Pelo contrário, para muitos que acompanhavam a situação, a necessidade de atendimento médico deixou ainda mais claro o tamanho do esforço feito por ele. A causa deixou de ser apenas uma frase repetida em entrevistas e passou a ser vista no corpo cansado, nos pés feridos, na desidratação e na recomendação médica de repouso. A cada nova informação, a cena parecia se desenhar com mais nitidez. Sandro, depois de horas de caminhada, sentindo o corpo enfraquecer, o sol pesando sobre a cabeça, os pés já castigados, a urgência de procurar atendimento, a entrada na unidade de saúde, o soro sendo aplicado, a orientação para parar e a preocupação de quem, mesmo querendo continuar, percebe que avançar sem cuidado poderia transformar uma manifestação em algo ainda mais grave. E foi justamente essa mistura de coragem e vulnerabilidade que prendeu a atenção das pessoas. Porque não se tratava de um personagem em cena,
nem de uma performance ensaiada. Era a vida real, impondo suas condições. Sandro, conhecido do público, surgia em um momento humano, frágil e ao mesmo tempo determinado. Ele não escondia a dificuldade, não tentava pintar a situação como algo simples. Ao contrário, relatava a desidratação, os ferimentos e a necessidade de se cuidar antes de prosseguir. A fala sobre montar uma barraca em um posto de gasolina próximo também trouxe um aspecto quase cinematográfico à história. Era possível imaginar a estrada, o posto, a pausa improvisada, o corpo tentando encontrar repouso em meio a uma caminhada que ainda não havia terminado. Não havia glamour nesse momento. Havia poeira, calor, dor nos pés, garrafas de água, remédios, comida e a espera pelo tempo mínimo de recuperação. Enquanto os médicos recomendavam até 2 dias de repouso, a pergunta começava a surgir entre aqueles que acompanhavam a trajetória. Ele teria condições de seguir? O corpo permitiria a continuidade do percurso? Ou aquela parada em Alexânia seria um aviso mais sério de que a caminhada precisava ser repensada? Essas dúvidas aumentavam a tensão da história, porque o objetivo de chegar a Brasília continuava vivo, mas agora dependia de algo que ninguém podia forçar: a recuperação de Sandro. O episódio também reacendeu uma reflexão importante sobre os limites do esforço físico em atos de protesto. Muitas vezes, quando alguém assume um gesto simbólico extremo, o público enxerga primeiro a mensagem e só depois percebe o preço que aquele gesto cobra. Caminhar longas distâncias sob sol intenso exige preparo, hidratação, pausas, alimentação correta e acompanhamento. Sem isso, o corpo pode entrar em colapso antes que a causa alcance seu destino. No caso de Sandro, o atendimento na UBS de Alexânia representou o momento em que a jornada deixou de ser apenas política e social para se tornar também uma questão de saúde. A promessa continuava importante, mas a preservação da vida e do bem-estar passou a ocupar o centro da cena, e essa mudança de foco fez com que o público acompanhasse tudo com ainda mais atenção, como se cada atualização pudesse indicar se ele estava melhorando ou se a situação inspirava novos cuidados. A esposa, emocionada diante do ocorrido, tornou o episódio ainda mais sensível aos olhos do